O tema, o tema da nossa live hoje é falar sobre o problema dos livros devocionais, ou o problema dos devocionais prontos. E nós iremos passar por algumas questões acerca da leitura das escrituras, acerca do problema desses livros, e vocês irão entender o porquê eu acredito de verdade que esses devocionais prontos podem estar te atrasando. Se você tem o hábito de fazer devocional utilizando livros prontos de devocionais, eu tenho convicção de que na maioria dos casos não é a melhor opção. Na maioria dos contextos, para a maioria das pessoas não é a melhor escolha utilizar esses livros prontos. E utilizar esses livros devocionais pode estar te atrasando. Então, o meu objetivo com essa live é levantar essa reflexão sobre o problema dos devocionais e de que maneira nós podemos cultivar um melhor relacionamento, um melhor crescimento no conhecimento do Senhor. Então, iremos responder algumas perguntas sobre a questão dos devocionais, a questão da leitura bíblica, uma alternativa a um devocional para você que quer procurar ali algo que seja diferente do seu estudo bíblico, mas que também não seja muito longo por causa do tempo, mas você quer fazer um devocional e não sabe qual é a melhor maneira, nós iremos falar sobre isso. Então, eu já começo te fazendo pensar. Você já refletiu sobre a sua leitura devocional, se ela é produtiva? Não sei se o melhor termo é produtivo, porque nosso relacionamento com Deus a gente não deve olhar de uma forma muito pragmática, mas no sentido de você faz da melhor maneira. Você acredita que ler um livro devocional é a melhor maneira? Essas mensagens curtas, inspiradoras, que muitas vezes chegam até mesmo a aquecer o coração. É prazeroso ler, né? Você lê algumas frases, sente um pequeno alívio emocional e segue o dia com a sensação de dever cumprido. Você faz ali sua leitura, lê uma página, 10 minutinhos, faz uma oração rápida, vai trabalhar e você já se sente bem porque o seu dever foi cumprido. É um dever espiritual cumprido, não é mesmo? Então, será que esse é o melhor caminho? Se nos leva ao caminho do amadurecimento? É isso que deve nos mover, essa sensação de dever cumprido, quando a gente lê uma página pequena ali? Será se essa leitura e essa maneira de fazer devocional tem feito o seu relacionamento com Deus, o seu conhecimento de Cristo avançar progressivamente? Então, sobre tudo isso que nós iremos desenvolver hoje, sobre o problema dos devocionais. E a primeira questão que eu gostaria de trazer, e eu espero que essa live hoje seja um pouquinho mais curta do que a anterior, que acabou ficando com um pouquinho mais de 1 hora, é que eu enxergo dois principais problemas nos devocionais. Um problema sobre um conteúdo antropocêntrico e um problema sobre superficialidade. Na verdade, todos esses dois estão dentro da questão do conteúdo. O conteúdo dos devocionais em si deixam a desejar. Mas nós não iremos falar apenas do conteúdo, porque nem todos os devocionais são ruins, não podemos jogar fora tudo. Reformadores, puritanos, o Spurgeon e muitos outros homens de Deus escreveram devocionais ou textos devocionais, vamos dizer assim, mais práticos, mais curtos, que são de fato bíblicos. Ainda assim, eu entendo que não é o melhor caminho que o seu devocional seja baseado na leitura de um devocional, ou na leitura de um devocional pronto, que surgiu da reflexão e da meditação de uma outra pessoa. Então, assim, falando do primeiro problema da leitura de devocionais prontos, é o conteúdo. Primeiro, porque a maioria dos devocionais prontos, eles focam muito no homem. Ou seja, eles são antropocêntricos. Eles focam nos sentimentos, nos nossos problemas, nos nossos sonhos, nas nossas conquistas, aquilo que nós almejamos, nas dores do homem, trazendo muito pouco do Evangelho, trazendo muito pouco da glória de Deus, da soberania do Senhor, da sua providência, do seu caráter. Então, na maioria dos devocionais, na grande maioria, a ênfase está em confortar o homem, como ele pode se sentir melhor, como ele pode ter relacionamentos melhores, e muitas vezes há princípios práticos que são bons. Eu não estou falando que a gente joga tudo no lixo, mas o ponto é que o seu relacionamento com Deus, o seu momento de devoção, de adoração, de oração, não deve ser enfatizando e buscando
apenas aquilo que você pode receber. Ou então, o nosso devocional não deve ser com um olhar pragmático e utilitário. Peraí, eu vou pegar aqui um trechinho que vai me dar um princípio para que eu siga hoje e pronto. Aqui eu cresci no meu conhecimento com Deus. Então, é muito fácil ficar nos devocionais porque você lê ali uma frase curta, você lê uma mensagenzinha bonita, algo que chega até mesmo a aquecer o coração, que te mantém no conforto, mas que traz pouca maturidade bíblica, pouco conhecimento de Cristo, pouco amadurecimento no que é o caráter do próprio Deus. Então, você lê o devocional, fica com aquela sensação de dever cumprido. Hoje eu já fiz o meu devocional, meu dever espiritual está cumprido. Mas será se de fato você progrediu no conhecimento de Deus? Então, o primeiro problema dentro da questão do conteúdo que eu enxergo na grande maioria dos devocionais é que eles focam muito no homem. Eles são antropocêntricos. Eles vão falar dos seus problemas e como resolvê-los, vão falar dos seus sonhos, vão falar das suas dores, das suas possíveis conquistas. Rapaz, acabou de entrar JP Maia. Que presença de peso aí, meu amigo JP. Entre no Instagram dele depois e sigam que vale a pena. Então, os devocionais, só repetindo para que fique muito, muito claro, eles são, em sua grande maioria, antropocêntricos. Eles vão explorar muito bem os sentimentos humanos. Por isso que muitas vezes eles são inspiradores, são motivacionais e são bons de ler. Porque são curtos, práticos e falam daquilo que todo mundo quer ouvir. Aquele princípio prático. Segundo problema, além de serem focados no homem e serem antropocêntricos, segundo problema que eu enxergo na grande maioria dos devocionais, ainda dentro de conteúdo, é que eles são superficiais. Ou seja, ele não nos leva a conhecer a palavra. Ele usa a palavra de uma maneira pragmática, utilitária. Ou seja, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer hoje? Qual é o ensinamento que eu tenho para hoje? Qual é, o princípio que eu preciso aprender hoje para o meu relacionamento com minha esposa, com meu amigo, com meu colega de trabalho? Então o devocional, né, a gente deveria ter começado pelas definições, é um momento de devoção, de relacionamento e de conexão com Deus. Ou seja, é aquele momento que eu estou ali para orar, para conhecer, para crescer no conhecimento de Cristo, e eu estou buscando me entregar, aprender, ouvir a palavra de Deus, e a gente vai falar sobre isso. Então esse é o devocional, é a sua intimidade com Deus. Mas o que você faz? Você pega um devocional pronto, que é fruto de uma reflexão de uma outra pessoa, e você, olha, eu quero aprender um princípio, eu quero aprender algo prático, eu posso colocar hoje, e uma sabedoria, você lê aquilo e se sente satisfeito. Mas isso não é intimidade com Deus. Isso outras religiões podem oferecer. Outras filosofias podem oferecer. Se você ler um livro do Marco Aurélio, o estoico, você vai ter princípios de sabedoria muito bom, de resiliência, de disciplina. Então, princípios básicos, princípios bons, você encontra em vários lugares. Você não precisa do cristianismo para encontrar um bom princípio. Apesar de que numa discussão mais longa, eu creio que tudo aquilo que nós temos de beleza, de ordem, de verdade, vão surgir da palavra de Deus. Que não só do cristianismo, mas vem muito antes no Sinai, né? Nos 10 mandamentos. Mas você não precisa da fé cristã para encontrar bons princípios para a sua vida, para encontrar bons princípios para você aplicar no seu relacionamento com o próximo. Se você ler um livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, você vai ver o autor ensinando a olhar nos olhos enquanto conversa. Você vai ver o autor ensinando princípios básicos de como se relacionar bem com as pessoas. Esses princípios são bons. Tudo bem, mas a questão é que a nossa intimidade com Deus não pode ser com essa visão utilitária, com essa visão de eu vou a Deus para encontrar algo que eu possa aplicar ali de maneira prática, de maneira rápida. Então, os devocionais, o problema deles é esse, é que além de serem antropocêntricos e focarem no homem, eles são superficiais. Eles vão mastigar para você ali algum princípio bom, alguma boa filosofia, mas que não veio de fruto de reflexão, de meditação na palavra, de conhecimento do nosso Senhor. E eles vão lhe manter na superficialidade, porque você não irá conhecer a palavra de Deus. Então você vive como a Samires fala, do que Deus revela para os outros, mas nunca tem suas próprias reflexões. Muito bem, é verdade. Então, assim, são 15 minutos de algo muito raso, de muito superficial. Eu separei aqui para vocês terem noção de que eu não estou falando de algo desconecto, à parte. Eu separei uma página de um devocional famoso, de um autor que é muito famoso, é provavelmente o autor mais lido de todos nessa questão de devocionais. Amor, você não pode chegar atrasada.
pessoa mais importante dessa live é minha esposa, minha linda esposa, chegando atrasada. Eu tô brincando. As demandas são muito grandes em casa, né? Mas então, só resumindo, nós falamos de como os devocionais, em grande maioria, são antropocêntricos, focam no sentimento do homem, não trazem um crescimento no conhecimento do Senhor e são superficiais. Vejam o que eu quero dizer quando eu falo que eles são superficiais. Esse aqui é um devocional, uma página curta, e o trecho que ele utiliza é o seguinte. Não acredito que eu desmarquei a página e agora eu não vou encontrar. Meu Deus do céu. São 365 páginas e eu não vou encontrar a página que eu encontrei, que eu estava falando. Mas então eu vou resumir o que o devocional fala. O trecho era quando Cristo fala que o homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração e o homem mau tira do mal que há no seu coração. E basicamente o autor vai pegar esse trecho isolado, e vai falar sobre você refletir sobre as 10 pessoas que ganharam o prêmio Nobel. Você refletir sobre 10 pessoas que ganharam o Oscar. E aí ele vai dizer, é difícil, né? A gente não lembra porque a fama passa, tudo passa. Mas reflita sobre 10 pessoas que lhe ensinaram um bom princípio. Então, as boas pessoas trazem bons princípios porque elas tiram do bom tesouro que está no seu coração. Você vê que você fazer um devocional em cima de um texto como esse, você tira toda a riqueza, a sabedoria, a intimidade, aquilo que nós podemos aprender do próprio Senhor e nosso Salvador, o Cristo. Você tira um texto do seu contexto e transforma ele em algo superficial e que nem sequer alcança a profundidade que o texto quer trazer. Então você não entendeu, por exemplo, o que Cristo estava fazendo, qual era o contexto do ensino de Cristo ali, o que ele estava falando para os fariseus. Você lê isso, você não entendeu que ele estava repreendendo a hipocrisia dos fariseus e você não entendeu que ele estava falando que o homem bom é aquele que tem um coração puro, um coração bom, e dali ele tira, daquele bom tesouro, ele tira coisas boas. Mas você também não entendeu como é que nós podemos ter um coração puro. Como é que nós podemos ter esse bom tesouro, que só vem por meio do Espírito Santo, que só vem por meio do lavar regenerador do Espírito do nosso Senhor. Então você pega um texto que Cristo está falando para olharmos para o nosso coração, para olharmos para a nossa hipocrisia, para olharmos que o fruto, as nossas ações revelam o nosso coração, se ele está no Senhor ou se é mero sepulcro caiado. Um texto que fala sobre toda essa riqueza e você diz, olha, as pessoas boas, as pessoas que devem ser seus amigos, são aqueles que lhe ensinaram princípios bons, não são aqueles que têm fama ou têm sucesso. Então você percebe que se manter numa leitura bíblica baseada em devocionais prontos que tiram trechos isolados e mantém na superficialidade. E muitas vezes não só na superficialidade, mas no engano. Porque grande parte dos devocionais trazem ensinos enganosos, trazem ensinos que não estão no texto. E mesmo que tenham princípios bíblicos, nós não podemos utilizar um texto para afirmar aquilo que ele não está afirmando. Então, muitas vezes, há um princípio de fato que não contradiz as Escrituras, é um ensinamento que é um ensinamento bom, de sabedoria, mas não é o que aquele texto está dizendo. E se a gente cria o hábito de nos alimentarmos dessa forma, não da palavra diretamente, mas nos alimentarmos desses devocionais prontos de trechos isolados, nós nunca amadurecemos no conhecimento da palavra de Deus. Nós nunca entendemos o que os textos bíblicos querem de fato dizer. Nós não nos tornamos aptos a ensinar o próximo, nós não nos tornamos aptos a ensinar um grupo de jovens na igreja. A gente se mantém na superficialidade e a verdade é que nós não conhecemos a Deus. Os devocionais não te fazem crescer no conhecimento de Deus. E um terceiro ponto, eu falei sobre eles serem antropocêntricos, eles serem superficiais, ou te manterem na superficialidade. O terceiro ponto é que eles te mantêm na preguiça. Ler um devocional é simples, é prático, é rápido. Em contrapartida, muitas vezes ler as Escrituras pode ser desafiador, pode ser mais complexo, pode ser mais trabalhoso. Mas muito vale aquilo que muito custa. Enquanto o devocional vai te manter na superficialidade, a palavra de Deus vai te levar ao amadurecimento, ao crescimento, de glória em glória no conhecimento de Cristo. Então, é um ciclo vicioso, porque o devocional te dá aquela sensação de dever cumprido, mas te mantém naquela preguiça de ler a Bíblia, porque você já crê que está lendo a Bíblia com aquele versículo isolado. E
a gente precisa conhecer a palavra de Deus, a gente precisa conhecer a Escritura como um todo, porque é ela que vai nos trazer maturidade, vai nos confrontar. Então, o devocional, o terceiro problema dele é que eles te levam a essa ilusão. Mesmo que haja devocionais bons, mesmo que haja o devocional do Charles Spurgeon, haja o devocional de puritanos, haja devocionais bíblicos, até mesmo hoje, de grandes pastores que são homens de Deus, na maioria das vezes, e aí eu já entro no quarto problema, nós temos o tempo muito curto. Essa é uma reclamação da maioria das pessoas, não é mesmo? Hoje nosso tempo é muito curto, é corrido, nós temos que levar os filhos para a escola, nós temos que ir para o trabalho, enfim, tudo está muito corrido. Então nós temos o tempo muito curto. Então por que eu digo que na maioria das vezes escolher um devocional não é o melhor caminho? Porque aquele tempo, talvez um dos poucos minutos que você teria de 20, 30 minutos de devoção, de relacionamento com Deus, ali mais específico, claro que durante o dia nós nos relacionamos com Deus, você gasta num devocional. Então, dificilmente a pessoa que lê um devocional, ela lê um devocional, mesmo que seja um bom, e depois tem um momento de oração nas Escrituras, e depois tem um momento de estudar as Escrituras mesmo, de ler a palavra de maneira completa, e depois tem um momento em que ela lê um livro com mais densidade, com mais profundidade. Geralmente quem opta por um devocional fica apenas num devocional. Então, claro, se você é um cristão maduro, que conhece a palavra, que já leu a Bíblia várias vezes, que lê teologia, que lê bons livros, que lê as Escrituras, e ainda assim você quer conhecer o que João Calvino falou sobre alguns textos, você quer conhecer o que o Spurgeon falou, ou até mesmo o Billy Graham, tudo bem. Se você é esse cristão, tudo bem. Você lê o devocional porque você quer conhecer ali o que aqueles autores, bons autores, refletiram sobre a palavra de Deus. Mas 99% dos casos não é isso que acontece. Então aquele momento que a gente poderia estar investindo numa leitura da palavra, uma leitura orante da palavra, a gente vai falar sobre isso, a gente acaba investindo num devocional com um trecho curto e isolado e muitas vezes um ensino que nem é bíblico. Então, os 4 problemas que a gente falou até aqui do devocional é que eles são antropocêntricos, ou seja, eles focam totalmente no homem, nos sentimentos do homem, nos desejos do homem. Eles trazem uma visão utilitária de devoção a Deus, uma visão utilitária do que é o tempo com Deus, e não nos mostram a soberania, a glória, a beleza de Cristo. O segundo problema foi que eles são superficiais, ou seja, eles te mantêm longe do conhecimento bíblico, longe da maturidade que apenas as Escrituras podem trazer. O terceiro ponto é que eles são uma ilusão, que acabam te deixando preguiçoso com aquele sentimento de dever cumprido e acabam te impedindo de crescer. É um ciclo vicioso. Você acha a leitura bíblica difícil, você lê um devocional, você não melhora na leitura bíblica e fica sempre nesse ciclo vicioso. Se você nunca tiver o hábito de leitura bíblica, ela nunca vai deixar de ser difícil. E o quarto ponto é que nosso tempo é curto. E aquele tempo curto que nós temos, se a gente opta por um devocional pronto, a gente acaba deixando de estar lendo a palavra, estar investindo num livro melhor, com mais densidade e aprendizado. Então, esse é o grande problema dos devocionais. Mesmo os devocionais com bom conteúdo, eles irão, na maioria das vezes, te afastar de uma maturidade bíblica, porque eles irão trazer aquilo mastigado e não te darão a oportunidade de ruminar, de meditar na palavra. Uma pergunta: os devocionais servem para os próprios que fizeram? Porque eles já meditaram na Bíblia? Sim, se a gente está falando de um contexto de alguém que medita nas Escrituras e daquela sua meditação talvez faz uma oração escrita, talvez escreve as suas conclusões, ali é uma leitura devocional, porque ele está meditando na palavra e ele está chegando à sua reflexão, ao seu aprendizado, ao seu confronto. O problema é que outra pessoa que, se esses escritos forem publicados, por exemplo, outra pessoa não tiver esse processo de leitura da palavra, não tiver esse processo de ruminar o texto, de meditar no texto, e vão pegar aquilo pronto e não vão conhecer todo o contexto da palavra. Vão conhecer aquilo que é a conclusão, que muitas vezes foi de algo pessoal daquela pessoa. Algo pessoal, algo que a pessoa estava passando por aquele momento. Enfim, porque o texto bíblico, ele tem um significado. Mas, dependendo do seu contexto, dependendo da sua fase, dependendo do público, ele pode ter alguns sentidos diferentes. Veja, o autor ele quis dizer algo. O autor quis falar algo quando escreveu... Paulo quis falar algo quando ele escreveu aos Gálatas.
Esse é o significado do texto. Mas aquele texto pode ter ensinamentos que se aplicam de maneiras diferentes, que um cristão jovem vai aplicar de uma maneira diferente de um adulto, porque já é casado e ele aplica aquele princípio de relacionamento ao seu casamento, o outro vai aplicar ao seu irmão. Então, assim, muitas vezes a conclusão de um autor vai ser dentro daquilo que o seu coração ou o seu contexto estava necessitando. E você pegar aquilo e trazer para você sem o processo de reflexão e maturidade bíblica, de fato não é tão proveitoso. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem uma pergunta aqui na caixinha. Preciso me lembrar. Pessoas com um dia muito corrido podem substituir o devocional pelo culto? Eu não sei se você está falando de um culto familiar ou se você está falando do culto apenas de domingo. Então, assim, mas eu imagino que, como está falando o dia muito corrido, eu imagino que está falando pelo culto familiar, né? Um culto que você faz ali em família. O culto familiar deve ser um momento de leitura da palavra, reflexão e oração. Então, é um momento de devoção a Deus. A família junto, a família ali unida, a família de maneira em comunhão, está tendo um momento de devoção, de relacionamento com Deus. Aquela oração em família traz crescimento. Aquele conhecimento da palavra traz crescimento. Mas eu diria que não substitui o seu momento de devoção individual a Deus. Nós vemos ao longo do Antigo Testamento a necessidade disso. Nós vemos ao longo do Novo Testamento, nós vemos o próprio Cristo que gastava tempo orando, jejuando e gastando tempo com Deus. E nos ensinando a nos trancarmos no nosso quarto e orarmos em secreto ao Senhor. Então, sim, o culto é um momento de devoção a Deus, é um momento de aprendizado, culto familiar, mas eu diria que é muito importante você ter o seu momento onde você derrama o seu coração, fala aquilo que confessa seus pecados, faz as suas súplicas diretamente ao Senhor. Então, assim, eu diria que é importante. E a gente não precisa transformar isso em 2, 3, 4 horas. Dependendo do contexto de cada um, pode ser algo muito mais prático, ou enfim. Mas eu diria que o contexto de oração individual é muito importante para a vida de um cristão. Prosseguindo. Então, até aqui nós falamos no primeiro movimento de diversos problemas dos devocionais. Tem alguma pergunta sobre os devocionais? Alguma pergunta sobre algum tema específico? Prosseguindo, um segundo movimento que eu gostaria de trazer para vocês é sobre a alternativa. Ou seja, eu não posso fazer um devocional, eu não posso ter um momento ali de oração que não seja tão demorado, ou que eu aprenda do Senhor. Se eu não posso ler livros devocionais, o que eu deveria fazer? Qual é a alternativa? Eu gostaria de ler com vocês um texto lá em Hebreus, que é Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vejam que: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Vejam que, se nós estamos falando que o devocional te mantém na superficialidade, te mantém na ilusão de dever cumprido, te mantém na ilusão de dever espiritual cumprido, e o tempo que você poderia estar gastando na palavra, você está gastando em algo mastigado, a palavra de Deus ela é viva. Se o devocional seria, fazendo um paralelo, morto, a palavra de Deus é viva. Ela é apta a discernir, a julgar, a confrontar. Muito boa sua pergunta, amor. Eu vou falar sobre a Lectio Divina daqui a pouco. A gente chama de Lectio, né? Mas é Lectio. E, enfim, voltando. Então, o autor aos Hebreus está dizendo que a palavra, veja, a própria palavra, ela é viva, ela não é passiva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E nesse versículo, o autor está advertindo os seus leitores a não endurecerem o seu coração e encontrarem descanso em Deus. E onde nós iremos encontrar descanso em Deus? Na sua palavra, nas suas promessas. A mensagem central é que a palavra de Deus é viva e eficaz, não apenas como uma série de textos escritos, mas como uma força capaz de julgar, de discernir, de transformar os nossos corações. Ela não é estática ou passiva, mas tem o poder de confrontar, de penetrar o mais íntimo, o mais profundo do nosso ser.
ela revela as nossas motivações, os nossos pensamentos mais íntimos. Então, fazendo um paralelo, se na linguagem do autor aos Hebreus, se a palavra é como uma lâmina mais cortante do que uma espada de dois gumes, os devocionais prontos são como uma faca cega. Os devocionais prontos não têm poder de confrontar, de penetrar, de atingir o mais íntimo do nosso ser e nos trazer transformação verdadeira. Apenas a palavra de Deus pode fazer isso. E versículos isolados, muitas vezes com ensinos duvidosos, não têm o poder de fazer isso. Mesmo os devocionais com conteúdo bíblico ou com bons princípios, eles não têm o poder que a reflexão, a meditação na própria palavra de Deus tem de agir, de mover, de mudar o nosso coração. Então as escrituras são como uma lâmina mais cortante que uma espada. E os devocionais aqui seriam uma faca cega. Uma dúvida, qual a forma correta de fazer o devocional? A gente está entrando nisso, Adriana. A gente vai começar a falar sobre a alternativa, né? A gente falou sobre os problemas dos devocionais prontos e agora a gente está entrando na alternativa, que é a palavra de Deus. E algumas sugestões que eu daria para substituir esse momento de devocional. Se o nosso tempo é curto e a gente quer um devocional de 15, 20 minutos, que, veja, não substitui um estudo da palavra, não substitui um conhecimento da palavra, eu diria que nós podemos fazer o que na igreja medieval era chamado de Lectio Divina, ou Lectio Divina. A Lectio Divina ela surge ainda no contexto bem dos primeiros séculos da igreja cristã, mas vai se desenvolvendo e vai se tornando um hábito litúrgico na vida devocional ali no período medieval. E o que seria essa Lectio Divina? Veja que é muito importante, se você puder anotar, se você estiver anotando, porque é uma alternativa que irá mudar a sua vida no seu momento devocional com Deus. Eu aprendi isso com o professor Franklin Ferreira no seminário e desde então eu consegui unir de maneira eficaz um momento devocional que não é tão longo, mas é bíblico, mas que não substitui o estudo da palavra. Eu costumava fazer apenas o estudo da palavra com a oração, mas eu adicionei a Lectio Divina. E o que seria essa Lectio Divina? A Lectio Divina é uma leitura orante nas Escrituras. É interessante que o próprio Senhor nos deixou um livro. E veja, aqui eu não estou falando da Bíblia como um todo, apesar de ser verdade também. Mas o próprio Senhor nos deixou um livro com orações que vêm direto do Espírito Santo, com cânticos espirituais, com uma poesia bela e que exalta a glória de Deus, com tudo aquilo que o ser humano precisa, seja em momentos de tristeza, de dor, de sofrimento, de lamento ou de alegria, de contentamento, de gratidão. E eu estou falando dos Salmos. E grande parte da igreja abandonou a devoção, a reflexão em cima do saltério ou dos Salmos. Então nós temos nas Escrituras algo que o Senhor deixou para mover, para mudar, para transformar o nosso coração, para nos ensinar como orar, e muitas vezes nós não estamos utilizando, nós não estamos aproveitando essa beleza que o Senhor nos deixou. Então os Salmos são isso. Nos Salmos nós encontramos orações para momentos de tristeza, para momentos de alegria, para momentos de dor e de lamento, de gratidão. Lá nós temos tudo o que nós precisamos para conversarmos, orarmos e crescermos no conhecimento de Deus no momento devocional. Então a Lectio Divina, eu gostaria de sugerir que vocês fizessem ela nos Salmos, é uma opção. É uma leitura orante nas Escrituras. E como nós podemos fazer a Lectio Divina? Como nós podemos fazer essa leitura orante? Primeiro passo, a leitura bíblica. Aqui nós estamos falando de um devocional mais curto, de 15, 20 minutos. Então não é uma leitura de um trecho muito grande. E os salmos são bons por isso. Porque você pode ler ali, por exemplo, um capítulo, ler um salmo, você faz a leitura. Aí o segundo passo é a meditação. Então após a leitura você gasta um tempo meditando no que você leu. Olhando, refletindo aqueles pontos que chamaram a sua atenção, que saltaram a você, que talvez tocaram naquilo que você está vivendo. E nesse momento você reflete na palavra de Deus. Você medita naquilo que ele está dizendo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E a maneira que nós temos de ouvir e de conhecer a palavra de Deus é por meio dela. Então, diariamente, se você quer ouvir a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Leia as Escrituras. Leia a Bíblia. Então, Lectio Divina, primeiro, leitura. Segundo, meditação naquilo que você acabou de ler. Terceiro, oração. Veja que beleza, que oportunidade nós temos de ter a nossa oração moldada pela própria palavra de Deus. Quantas vezes nós
não já oramos de maneira que nem sequer é bíblica, ou não presenciamos momentos de oração que falam aquilo que nem sequer é bíblico. Às vezes misturamos aquilo que aprendemos em outros livros, aprendemos em filmes, aprendemos na cultura e inserimos aquilo dentro de uma oração. E os salmos criam uma cerca. Quando nós criamos o hábito de orar e fazer nossa devoção nos salmos, nós, com o passar do tempo, temos a nossa oração, a nossa devoção sendo moldada pela palavra. Então, se o Espírito Santo nos deixou um livro de oração, qual é a melhor maneira de nós orarmos? A melhor maneira é que nossa oração esteja moldada pela palavra. Então, leitura, meditação e oração nos salmos faz com que a nossa linguagem, a nossa oração, seja como aquela oração que agrada ao Senhor. E o quarto passo seria o de contemplação. Contemplação é o momento que você você já meditou na palavra, você já refletiu aquilo que a palavra tem para trazer para o seu coração, para a sua vida, aquilo que ela revela da glória de Deus, aquilo que ela revela do caráter e das promessas do Senhor. Você para um momento de contemplação, onde você simplesmente busca ter um momento de silêncio e deixar aquilo enraizar, entrar na sua vida, no seu coração. Porque a nossa leitura não deve ser daqueles que apenas ouvem, né? Mas daqueles que a colocam em prática. E uma maneira prática de fazer isso é ler um salmo, focar num trecho, focar nele, naquilo que ele está trazendo, na mensagem central daquele salmo, ler ele novamente, gastar um tempo meditando sobre o salmo, gastar um tempo orando tanto no tema que o salmo está trazendo, usando a linguagem que o salmo está trazendo, use os salmos para orar, uma leitura orante, e você pode colocar suas súplicas, as suas preocupações, os seus pecados diante do Senhor. É um momento que você pode orar naquele tema dos salmos, porque para que aquilo fique na sua mente, você cresça no conhecimento daquele salmo, memorize aquele salmo, e você coloca nessa oração também aquilo que você deseja colocar diante do Senhor. E depois você gasta um tempo diante de Deus, refletindo e ruminando e deixando aquilo criar raízes no seu coração. Então, eu diria que a melhor alternativa para você substituir os devocionais, se você quer algo ali mais curto, mais rápido, antes do trabalho ou no momento de almoço, é fazer uma lectio divina nos Salmos. É fazer o seu devocional em cima do que a própria palavra tem para nos dizer. Os Salmos, eles irão mudar a nossa vida, e ele foi transformador na nossa casa. A Larissa pode falar como isso mudou nosso momento de devoção em família. No nosso culto familiar nós utilizamos os Salmos, e você pode fazer de maneira contínua, primeiro, segundo, terceiro, e assim por diante, depois repetir, que eu creio que irá ser transformador na sua vida. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer é que é muito importante quem quiser saber mais sobre o assunto, veja a nossa primeira live sobre como ler e entender a Bíblia, então eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, nós conhecermos as Escrituras de maneira panorâmica. Então, se você tem ali um momento mais curto, de 15, 20 minutos, faça uma lectio divina nos Salmos, ou você pode fazer em cima de outros trechos das Escrituras, mas tem um outro momento de leitura bíblica panorâmica, onde você lê todo dia ali 2, 3 capítulos, devagarzinho, ruminando, refletindo no texto, para que ao longo de 1, 2 anos você tenha um conhecimento completo das Escrituras. Quanto mais nós lemos as Escrituras, mais fácil vai ficar o entendimento e mais nós entendemos as Escrituras quando nós precisamos. Porque lembra daquele princípio de a Escritura interpreta a própria Escritura? Trechos das Escrituras que trazem um tema difícil podem ser clareados por outros trechos das Escrituras que trazem aquele mesmo tema de forma mais fácil, mais clara. Então, quanto maior o nosso conhecimento panorâmico das Escrituras, maior a facilidade que nós temos de lidar com elas e de entender elas. Então, é como se a gente pensasse ali num voo em cima de uma floresta, e a gente vê a floresta ali por cima, e é preciso ver ela para que a gente enxergue coisas que nós não enxergamos quando nós estamos dentro da floresta. Mas também é importante aquele tempo de devoção e de meditação dentro da floresta, onde a gente passa mais tempo num texto só, num livro só. Então são as duas alternativas que eu gostaria de trazer, principais alternativas, é a leitura orante nos Salmos, a lectio divina, e a leitura panorâmica. Se você realmente é muito ocupado, já tem um outro momento que é um culto familiar e quer mais um momento de devocional, você pode fazer
a sua leitura panorâmica das Escrituras, a Lectio Divina. Então você lê 1, 2, 3 capítulos da Bíblia e faz uma oração e reflete, uma meditação naquele trecho que você leu, naqueles capítulos que você leu. E essa é uma alternativa que eu penso acerca de utilizar os devocionais prontos. Então o que nós vimos até aqui? Nós vimos os problemas dos devocionais, como eles são antropocêntricos, eles focam nos nossos desejos, eles nos confortam, aquecem o nosso coração, mas nos mantêm na superficialidade, não nos permite conhecer mais da palavra do Senhor, nos traz uma ilusão e uma preguiça de conhecer mais a palavra do Senhor e gasta um tempo que nós poderíamos estar gastando na palavra do Senhor. Então nós vimos uma alternativa que é refletir. Lemos o texto de Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz para transformar o nosso coração. E essa é a melhor alternativa para os devocionais prontos. E eu gostaria de refletir com vocês algo que é o seguinte: se o livro devocional pronto é um alimento, e como nós precisamos de um alimento, nós precisamos de alimento para a nossa alma, o livro devocional pronto, se a palavra de Deus é viva, eficaz, se a palavra de Deus é capaz de penetrar o mais íntimo do nosso ser, ela é como uma lâmina mais cortante que a espada de 2 gumes, ela é um alimento que nutre a nossa alma, é como um alimento saudável que traz todos os nutrientes, todas as vitaminas que nós precisamos para crescimento espiritual. O devocional pronto, o livro devocional pronto, é como um alimento processado, um alimento mastigado, que não traz nutrição, que muitos nem consideram uma comida de verdade. Então, ler, ter o seu momento de devoção em cima das Escrituras, é ter o seu momento de devoção e a sua vida espiritual nutrida por um alimento saudável que o próprio Senhor deixou. E ter o seu momento de devoção, de oração, em cima de trechos curtos que focam num homem, é ter a sua alimentação baseada em comida processada, em comida que não traz vitaminas, não traz nutrientes necessários para o crescimento espiritual. Nós precisamos buscar alimento sólido. E a palavra de Deus é o alimento sólido que nós precisamos. A verdade liberta. E é por meio da palavra de Deus que nós conhecemos a verdade. Eu gostaria que vocês anotassem isso. Busque alimento sólido. A verdade liberta. Esse alimento, essa nutrição, essa vitamina que é necessária para o nosso corpo, para a nossa vida espiritual, nós encontramos na meditação da palavra de Deus. E o Senhor vai falar, é interessante que a Escritura, Moisés vai falar ali em Deuteronômio 32, que a Escritura nos dá vida. Olha o que ele fala. Guardem no coração, ele estava falando aos israelitas sobre a lei de Deus. Guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente. E ele continua dando um forte motivo. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Veja, a Bíblia não é um livro qualquer, não é um mero livro de bons princípios e ensinamentos práticos para aplicarmos nos negócios ou em nossos relacionamentos. A palavra é o que nos dá vida. Todas as coisas surgiram por meio da palavra de Deus, por meio do seu falar. E a palavra de Deus nos dá vida. E ela não só nos dá vida, mas também ela sustenta a nossa vida. Lembra que o Senhor vai falar a Satanás, ali no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o homem não só vive de pão e de alimento físico, mas da palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra nos dá vida e nos sustenta em vida. E é isso que eu gostaria de trazer hoje, é isso que é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje. Reflita o seu contexto. Se você tem tempo de ler um bom devocional bíblico, e você precisa ter discernimento para saber o que é um devocional bíblico, e ainda assim você gasta tempo de estudo nas Escrituras, gasta tempo de oração nas Escrituras, tudo bem. Mas grande parte dos devocionais, infelizmente, não fazem isso. Eles não trazem um ensinamento, você não aprende mais do que a palavra quer dizer. Eu gostaria de desafiar vocês que têm o hábito de fazer o seu devocional em livros prontos. Substitua pela leitura orante das Escrituras. Substitua pela Lectio Divina nos Salmos. Leia os Salmos. Reflita no ensinamento que ele nos traz. Medite em cima deles e tenha a sua oração moldada pela oração do Espírito Santo. Acredito que hoje em dia, infelizmente, todas as pessoas estão muito ligadas às redes sociais, infelizmente. O que você pensa sobre pessoas que seguem perfis que postam mensagens motivadores cristãs? O problema é que é difícil falar sobre perfis que eu não conheço, ou falar de maneira geral. Eu diria que, no geral, são como esses devocionais. São frases motivadoras, mas que são superficiais, que não trazem conhecimento bíblico. E muitas vezes,
O cristão, ele acha que ele está sendo nutrido da palavra de Deus por meio de devocionais prontos e cortes de pregação. Vejam, cortes de pregação e o devocional, o Café com Deus Pai, não vai nutrir o seu espírito. Não vai trazer nutrição para a sua alma. Não vai trazer crescimento no conhecimento de Cristo. Não vai nutrir aquilo que você precisa. Não vai oferecer as vitaminas que nosso corpo espiritual precisa. Então, viver de cortes de pregação e devocionais prontos não nos traz amadurecimento. Apenas a palavra de Deus é viva e eficaz para penetrar o mais íntimo do nosso ser, nos confrontar e trazer crescimento no conhecimento de Deus. Então, assim, as pessoas que vivem de perfis assim, infelizmente, elas se enganam achando que estão nutrindo uma espiritualidade bíblica, mas de fato não estão se conectando com Deus. Uma outra pergunta foi: entendo a superficialidade de permanecer apenas nessas mensagens, mas talvez não é menos pior do que os conteúdos que as redes sociais oferecem. Não é menos pior, é a mesma coisa. Porque, primeiro, que como eu falei no início, a grande parte dos devocionais não são bons. Há devocionais bíblicos. Mas o problema, eu levantei, não sei se você estava no início da live, não é só o conteúdo. Nós temos o problema de conteúdo, o problema de superficialidade, o problema de ilusão e de tempo. Mesmo que você não tenha um problema de conteúdo, ou seja um devocional bíblico que você esteja utilizando, expositivo, você vai se manter superficial, porque você não vai conhecer a palavra, você não vai criar o hábito de ler a palavra de Deus, que é viva e eficaz, você não vai aprender a meditar e não vai trazer meditações e reflexões que veio do seu momento com Deus, da sua reflexão na palavra, mas da reflexão de outras pessoas, e você vai estar gastando um tempo que você poderia estar gastando na leitura da palavra. Então eu não consigo enxergar motivos de você substituir a leitura da palavra, que está acessível a todas as pessoas hoje, por um devocional pronto. Então é um contexto muito específico de alguém que já lê a palavra, já estuda a palavra, já lê bons livros e ainda assim quer conhecer o pensamento de alguns bons autores e aí lê o devocional desses autores. Então esse é o único contexto que eu enxergaria o uso de devocional. Porque não tem como dizer que é menos pior, porque não tem desculpa para você não ter conhecimento da palavra. Hoje você pode ouvir. Se você tiver problema com leitura, um analfabeto hoje, graças a Deus, pode ouvir a palavra dita. Então, eu não consigo entender, eu não consigo imaginar um contexto em que seja melhor optar por um devocional pronto do que pela leitura da palavra de Deus. Realmente, as mensagens no Instagram, assim como esses devocionais prontos, mantêm a pessoa na superficialidade. Eu indicaria o devocional para aqueles que já têm um conhecimento teológico, aqueles que estão utilizando o devocional para trazer um apoio a um texto que eles estão lendo. Então eles estão lendo a Bíblia, mas eles estão ali com um comentário, um devocional que vai explicar e clarear o que a Bíblia está dizendo. Então nesse contexto, eu entenderia a pessoa utilizar o devocional. A Adriana falou sobre fazer uma live sobre estudo da Bíblia, mas a nossa última live foi sobre como ler e entender a Bíblia. Veja, tá no YouTube com qualidade melhor, mas está aqui no Instagram também. Não considero útil. Essa discussão, ela perguntou, mas para pessoas que ainda estão se achegando a Cristo, você não considera útil? A pessoa que está se achegando a Cristo precisa conhecer a palavra de Cristo. A pessoa que está se achegando a Cristo precisa conhecer direto da fonte. E, veja, é a mesma discussão no outro paralelo, se não importa o livro que você lê, o importante é ler. Tem livros que são ruins, e não são só ruins, são destrutivos. A gente a gente não pode ter esse olhar de apenas ler por ler. Por que eu estou lendo? Porque eu quero aprender. E se eu aprendo algo ruim ou mentiroso? De que adianta aquela leitura? Então é a mesma coisa. Se você tem 15, 20 minutos ali que você pode gastar orando na palavra, conhecendo a palavra, lendo os salmos, por que você vai gastar 15, 20 minutos fazendo isso no outro livro? Então esse é o problema. Não há motivo de por que optar por um devocional ao invés da palavra. Veja, aquele contexto que eu já expliquei, a não ser que você faça... Essa pessoa irá conhecer a Cristo por meio da palavra de Cristo. Aquele que permanece na palavra e nos mandamentos de Cristo, esse é o verdadeiro discípulo de Cristo. Isso é o que ele mesmo diz. A importância do jejum. Muito boa sugestão, irmã Miriam, eu vou colocar. Eu até falei sobre isso esses dias nos stories, eu vou colocar. Pois é, mas os iniciantes da palavra... Veja, o meu ponto aqui é que o devocional não é a melhor opção. Também ele vai prejudicar. Muitas vezes ele vai trazer um conteúdo que não é o melhor conteúdo também.
Então, não tem por que um iniciante não buscar aprender mais da palavra. E ele vai aprender, e ele vai criar aquele hábito e vai ficar preguiçoso, porque ele não vai ter o hábito de ler a palavra, que de fato é mais difícil, mais dificultoso do que ler um texto pronto. O meu amigo Douglas aqui perguntou se pecado é igual crime para Deus. Não, não é igual. Mas foge muito do nosso tema aqui, Douglas. Não tem como entrar nesses temas aqui. Manda a caixinha. E é isso, pessoal. A conclusão do nossa live de hoje foi essa. Gostaria que vocês ficassem com isso. Nós precisamos buscar alimento sólido. A leitura da palavra, alimento sólido. A verdade liberta, e apenas por meio da palavra nós podemos sermos libertos. E eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma pergunta. Foi bacana a interação de hoje, muitas pessoas interagiram. Tranquilo, Douglas. Bora trocar uma ideia depois sobre esse tema. Muito bom. Muito boa pergunta. E é isso. Mais alguma pergunta? Valeu pela moral. Vocês querem falar sobre mais alguma coisa? Algum tema que ficou faltando? Eu vou deixar essa live gravada no YouTube com qualidade melhor, porque eu estou filmando. E encaminhe para seus amigos, seus familiares. Participe das próximas lives. Espero que tenham gostado. E é isso. É isso aí. Então, nós vamos encerrar por aqui.